Salve Abra Watchers! Bem-vindo ao canal da Associação Brasileira dos Colecionadores de Relógio. Conforme prometido, hoje finalmente a gente vai começar os reviews de algumas peças dos nossos colecionadores. Primeiramente, antes de entrar no detalhe desse Patek maravilhoso 5070J, eu queria falar um pouco para vocês sobre a Abra Watch, né? Meu nome é Mint, esse é meu apelido. Junto com alguns colegas, nós decidimos criar a Associação Brasileira dos Colecionadores de Relógio. E o nosso objetivo é muito simples, né? É fundamentalmente criar uma sociedade, uma comunidade focada em amantes por relógios, entusiastas e gente que coleciona também de fato e que curte esse tipo de arte, né? O nosso objetivo não é vender cursos, não é vender Bitcoin, não é vender nada que seja desse tipo. O nosso foco é sem fins lucrativos e eu gostaria muito que todo mundo divulgasse e comentasse um pouco mais sobre o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós somos um grupo de brasileiros espalhados pelo mundo e a gente adora esse tipo de coisa e tem muitas novidades aí chegando para vocês saberem um pouco mais. Falando um pouquinho do 5070J, Patek Philippe, né? Primeiro, esse é um relógio fantástico, ele vem de uma história muito interessante dentro do ramo da Patek Philippe. Para quem não conhece a Patek, né, a Patek é um dos fabricantes mais antigos de relojoaria, está no mercado desde 1839, começou fazendo relógios sempre à mão e mantém até hoje um padrão altíssimo de acabamento e finalização que eu vou mostrar para vocês. E por que o Patek tem essa reputação, né? Primeiro, focado em qualidade. Segundo, conhecido por relógios de finíssimos, de alto padrão. Terceiro, uma reputação fantástica do ponto de vista de manutenção de suas máquinas. Só para vocês terem ideia, a Patek é o único fabricante no mundo que dá manutenção a qualquer modelo feito desde 1839. Ou seja, se você pegar um relógio de bolso e levar lá para a Patek, eles têm condição de manter esse relógio e vão consertar para você. Nenhum outro fabricante faz isso, nem Rolex, nem ninguém mais, porque imagina o grau de dificuldade de se desenvolver uma peça de algo que foi feito há muitos anos atrás, 100 anos atrás e daí para cima, né? Então a Patek tem essa renovação, essa reputação e também, além disso, tem essa questão da inovação e o valor que ultrapassa o mundo dos relógios. A Patek é muito focada em história, é muito focada em tradição e tudo mais, por isso que ela é cultuada dentro do mercado de relojoaria. Na minha humilde opinião, se a Rolex é o rei dos relógios, a Patek é a rainha e ela está dentro da que a gente chama de Santíssima Trinidade, né? São os três principais fabricantes de relógio, que um dia a gente entra em detalhes, hoje o foco é falar um pouco do relógio em si, né? Esse Patek 5070, por que ele é muito importante? Primeiro, ele é um relógio histórico, ele é um cronômetro feito para a Patek no momento que ela precisava ter de fato uma resposta para o mercado de ter um cronômetro extremamente preciso e que fosse evidentemente de alta qualidade, que oferecesse toda essa tradição da Patek. O 5070 foi lançado em 1998, fundamentalmente em 3 edições, né? Uma edição em platina, uma edição em ouro branco e uma edição em ouro amarelo, que é justamente essa, a J, que provavelmente é a mais rara. Em geral, os Js da Patek, que são os de ouro puro, eles são um pouquinho mais raros porque foram fabricados menos, né? E depois a Patek também continuou, ela fez algumas edições especiais, licenciais especiais, mas esse, na minha humilde opinião, é um dos mais bonitos, né? Se a gente der um zoom aqui um pouquinho, vocês veem o dial para mim é fantástico, ele é um preto com tom quase amarronzado e com ouro amarelo, ele tem um contraste que é fantástico. Então, para mim, é uma peça super importante desse colecionador que nos cedeu. O que esse relógio tem de interessante, né? Ele é um cronômetro feito não necessariamente pela Patek do ponto de vista de movimento, ele foi feito pela uma outra empresa chamada Alemanha. A Alemanha, ela tem uma tradição fantástica em relojoaria. Há muitos anos atrás a Patek não fazia seus próprios cronômetros, então ela terceirizou para a Alemanha e a Alemanha desenvolveu esse modelo para eles e esse modelo, até esse mecanismo foi utilizado em outras ocasiões. Mas o que é fantástico? Primeiro, precisão
do cronômetro é fantástica. Eu vou ligar eles para vocês verem um pouquinho, prestem atenção. Quando você dá o clique, ele começa a rodar. A partir daí, ele está fazendo a contagem cronométrica, né? No dial do canto direito, vocês vão ter o contador do minuto. E à medida que ele vai andando, vocês vão ver que ele é bastante macio. A precisão dele é fantástica do ponto de vista de precisão cronometrológica. E quando ele termina, evidentemente, ele vai, no canto direito, se vocês observarem, ele vai incrementar 1 minuto, que é justamente o tempo que a gente está falando e colocando tudo isso. Até que era fundamental ter um modelo confiável, um modelo de alta qualidade. E aí o que a Patek fez, né? Ela pegou essa parceria com a Alemanha, que ainda era um fabricante conhecido, mas não necessariamente pela qualidade e acabamento. E aí ela fez um trabalho excepcional no acabamento do relógio, que eu vou mostrar para vocês daqui a um segundo. Eu quero que vocês prestem atenção no lado direito, vocês vão ver que vai mudar o ponteirinho para 1. Mudou? Pronto, ele cronometrou 1 minuto. Mas o que eu queria mostrar para vocês é o acabamento que a Alemanha fez nesse tipo de mecanismo. Vamos virar ele aqui para vocês terem uma ideia. Olha só isso, né? O acabamento Alemanha, feito pela Patek Philippe. Vamos dar um zoom aqui. Vocês podem observar que o acabamento é impecável, com todos os detalhes. A Patek fez todo um trabalho fantástico de polimento, de detalhes em cada componente. Esse é um tipo de cronômetro que a gente chama de engajamento lateral, ou seja, ele faz o engajamento pela lateral e não precisa dizer, né? Ele tem um grau de distinção fantástico e a Patek fez um trabalho excepcional junto disso, e é por isso que essa peça, fundamentalmente, ela tem um valor histórico, ela tem um valor muito interessante do ponto de vista de colecionismo também. Não existem muitas, como eu disse, principalmente com esse dial nessa tonalidade, né? E para a Patek, ela rodou esse tipo de modelo por um pouquinho mais de 10 anos e acabou ficando extremamente conhecido e extremamente cultuado pelos colecionadores por isso. Esse modelo saiu de linha, ele não existe mais. A Patek criou um modelo a partir de 2010, que a gente chama ele foi substituído por um modelo chamado 5170, que aí foi feito totalmente in-house, ou seja, o mecanismo foi feito dentro de casa, mas os colecionadores ainda adoram esse modelo 5070, por ele ser exatamente esse modelo que tinha a Alemanha, tinha todo esse detalhe da Patek, é de um tempo antigo, né? Vocês podem ver aqui todo o detalhe da marca da Patek e tudo mais. Ele tinha esse dial, era um relógio até grande para a época, quando ele foi lançado, extremamente grande. E naquela época não se utilizava relógios pequenos, ou seja, o 5070 passou a ser um item cultuado, um relógio de 42 milímetros e tal, e ele existe, como eu disse, em diversos tipos de acabamento e tudo mais, com cor de mostrador diferente, com materiais diferentes e todos esses pontos de vista que existem dentro dessa questão da colecionismo desse tipo de relógio, né? Uma outra coisa importante também, interessante de mencionar, é qual o valor histórico, né, desse relógio. Ele tem, como é que ele se mantém em termos de colecionismo. Bom, como eu disse, tem poucos, a gente não tem os números, a Patek nunca menciona quantos itens foram vendidos, mas em geral a gente acredita que a cada ano desse modelo do 5070 provavelmente foram produzidos aí algo em torno de 100 itens por ano. Então, assim, provavelmente deve haver uns 1.000 e poucos desse modelo no mercado, mas se vocês procurarem por aí, vocês vão achar até muito menos. Basta procurar. Então, em geral, é muito mais fácil arrematar em leilão do que outra coisa. Esse relógio está com o nosso colecionador há cerca de 5 anos, impecável, nunca teve problema, nunca deu nenhum tipo de detalhe, e esse relógio provavelmente tem cerca de 20 anos, por aí, já é considerado um neo vintage, né? Mas essa é a beleza, pessoal, dos relógios mecânicos, né? Se bem mantidos e bem cuidados, eles podem durar para sempre. Que inclusive esse é um dos argumentos que eu acho que é interessante quando a gente compara com relógios
hoje modernos, né, digitais e assim por diante, porque por mais que sejam funcionais, interessantes, fantásticos em termos de recursos, a prática diz que 2, 3 anos que acontece, tem que ser atualizado e simplesmente você tem que comprar quase um outro relógio, porque não tem nem como atualizar o software dele, ele fica defasado. Um relógio desse tipo, evidentemente, tem um valor de investimento maior, mas por outro lado, ele passa a durar para sempre. Eu acho que é basicamente isso que eu queria comentar com vocês um pouco hoje. Por favor, nos deem feedback. O que vocês acharam do vídeo? Devemos entrar em mais detalhes. Ele está muito longo, talvez quebrar em alguns pedaços, tal. A gente quer de fato garantir que seja dinâmico, seja interessante, que todo mundo curta. Tem muito mais coisas para falar desse tipo de relógio, mas esse é só um começo. Então, por favor, feedbacks são bem-vindos. Obrigado novamente por nos visitar no canal da AbraWatch e fiquem ligados, muito mais relógios, muito mais novidades vão aparecer. A gente tem um turminha de colecionadores aí bem legal que gosta de falar das suas peças e tudo mais. Vamos ter entrevistas e outras coisas por vir. Por enquanto é só, pessoal. Um grande abraço para vocês e nos falamos em breve aí sobre esse fantástico mundo da relojoaria. Até mais. Tchau.